Olá, começamos mais um Conexão Engenharia, um podcast desenvolvido pela Associação dos Engenheiros de Adamantina, em parceria com a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA São Paulo. Acesse www.mutua.com.br, você profissional da Engenharia, da Agronomia e da Geociência, e veja os benefícios de ser mutualista. Hoje nós estamos recebendo aqui dois profissionais e empresários de Adamantina, o técnico de segurança Adriano Carreira, o engenheiro ambiental de segurança do trabalho Fernando Gonçalves, proprietários da empresa Grupo Resolve Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Primeiro, bom dia para vocês, agradecer a presença, uma honra ter vocês aqui, não só como profissionais da engenharia, mas como empreendedores, pessoas que geram emprego na nossa região. A gente sabe que esse é um fator fundamental e muito importante. Então, primeiro, parabenizar pelo desafio de vocês, pelos empregos que vocês geram e por serem grandes empreendedores na nossa região. Para a gente começar, eu queria começar com o Fernando. Fernando, eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que você resolveu fazer engenharia ambiental, depois você fazer engenharia de segurança do trabalho. Aí daqui a pouquinho a gente já entra no Grupo Resolve. Bom, Daniel, para iniciar tem que começar, vamos falar que eu vou começar do começo, né? O que me trouxe para essa área foi o meu irmão, na verdade, né? Uma ideia que ele, não sei onde ele ficou sabendo, mas que a segurança do trabalho ia crescer, porque ia surgir a oportunidade de ter segurança do trabalho nos presídios, e a gente começou a fomentar essa ideia da parte da área de segurança do trabalho. Eu e nem ele conhecia. A gente sempre de família humilde, né? E eu falei para ele, ó, Pedro, infelizmente eu não tenho condições de pagar o curso. Era o curso na época, né, que eu fiz de técnico de segurança do trabalho primeiro. Aí ele falou, não, te ajudo com metade, né? Aí eu falei, não, então tá bom, aí eu consigo fazer. Aí ingressei nessa parte. Depois, não precisou de técnico nenhum nos presídios, que era a intenção, era fazer concurso, enfim, né? E não precisou, e até hoje não precisou. E aí surgiu, então, aquela fomentação de um dia ter a empresa, né? Aí depois de um ano que eu concluí o curso, comecei a trabalhar numa empresa privada, aprendi muita coisa, graças a Deus, né? Tenho que agradecer muito, né, essa empresa que me acolheu. E a partir daí, então, veio-se a engenharia, porque para eu montar a empresa, eu precisaria me tornar engenheiro. Né? Com o técnico até conseguiria, mas eu precisaria ter a engenharia comigo. E então, desde aí, desse primeiro emprego, comecei a fazer engenharia ambiental, porque não tem hoje ainda a engenharia de segurança do trabalho direto, né? Tem que fazer alguma engenharia Sim. E depois fazer a pós. Na época, na FAI, não tinha tantas opções, e a engenharia ambiental também tinha uma promessa de crescer bastante na época. Foi o que isso? 2010, 2011? Por aí. Né? Então, na nossa sala tinha 100 e poucos alunos na época de fazer engenharia ambiental. Então, assim, estava bem fomentado, optei por fazer engenharia ambiental e depois fiz a pós de segurança do trabalho, que daí foi a área, né, desejada, que depois que eu já estava trabalhando, já comecei a me apaixonar realmente assim, pela área, né, me identifiquei muito, né, tanto que a gente está com a empresa hoje. E então foi isso, aí fez a engenharia ambiental, fez a engenharia de segurança do trabalho e hoje estamos aqui. Pô, legal. E o Fernando também, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Tem uma história aí. O Adriano. Desculpa, o Fernando. O Fernando, a gente fez ETEC, né? Eu também fiz ETEC, só que eu entrei na parte de processamento de dados, depois eu fui fazer engenharia. Você já foi direto fez técnica em mecânica para depois fazer segurança do trabalho. Isso. Bom dia, né? Opa. Primeiramente, a gente que agradece o convite, né, de estar aqui. Isso, eu me ingressei, né, fiz primeiro a parte, né, o curso técnico, né, que até quando me surgiu essa ideia, na minha primeira empresa que eu trabalhei, né, que eu entrei, que eu acabei conhecendo, né, essa parte da segurança do trabalho, né, não sabia como é que funcionava dentro das empresas, né, aí até essa pessoa que trabalhava na época, né, conversou comigo, falou, por que você não faz, né, o curso técnico e tal. Foi aí quando eu me interessei pelo curso e fiz o curso técnico, né, depois, né, da mecânica que eu tinha feito na ETEC, né, aí eu fiz
no antigo instituto, né? De Adamantina, sim. né? Que hoje nem tem mais. Então, eu fiz o curso técnico lá. E graças a Deus, né, na sequência já consegui entrar na empresa, na mesma empresa que eu estava trabalhando. Né, surgiu uma vaga lá. Como técnico de Como segurança. técnico mesmo, em 2009, se eu não me engano, eu me formei. E em 2010 já surgiu uma vaga. Aí, graças a Deus, deu certo. Né, e eu fiquei lá até a gente montar a empresa. Mas né? vocês já se conheciam antes de montar a empresa ou não? Nós estudamos no curso técnico 6 meses junto. Ah, tá. Ah, porque você fez o técnico antes da... E aí a gente criou uma amizade, enfim, né, e continuamos conversando e tudo mais. E aí depois surgiu a ideia de montar a empresa. Então nós fomos fomentando, conversando, eu já estava fazendo a parte da engenharia, o Adriano estava com filho e tudo, não conseguia fazer na época. E aí eu falei, não, eu vou fazer então. E aí a gente foi conversando, quando terminei a engenharia, aí passou um tempinho, foi aonde que a gente veio para montar a empresa. Hoje a empresa está com 7 anos já. 7 anos. 7 anos de trabalho. É uma empresa consolidadíssima no mercado, referência. Mas como é que vocês enxergaram? Porque eu imagino hoje, principalmente a questão de segurança do trabalho, o advento da NR1, a segurança do trabalho está em evidência, né? A questão do advento do e-social fez com que ele levante. Mas ter essa visão há 7 anos atrás, de falar assim, cara, vamos montar uma empresa de segurança do trabalho, de pandemia ainda, trabalho, no meio da pandemia, cara, foi sensacional. Foi desafiador. Vocês tiveram uma visão de futuro que pouca gente teve, né? Na verdade, eu acho que foi o cara lá de cima que instrumentou, porque a gente já fomentava, tinha esse sonho, né? E a gente ouviu falar também um pouquinho do e-social, né? A gente sempre foi pessoas que sempre está estudando, sempre está, né, procurando. Então tinha essa história do e-social, e a Adamantina precisava de uma empresa com esse olhar, Sim. porque a gente não tinha. Né? Não só Adamantina região, não tinha. Né? Se você pegasse a primeira empresa que tinha, era a Dracena. Né? Então, de Dracena até Oswaldo Cruz, que eu acho que era uma outra cidade que tinha algo, né, desse nível, era lá. E a Adamantina, né, em desenvolvimento, várias áreas, a cidade que o pessoal fala, não, Adamantina é bacana, uma cidade bacana de viver, tudo que você precisa, você tem ali. Só que nós via que a parte da segurança e medicina do trabalho, uma empresa especializada nisso, totalmente para isso, nós não tínhamos. Então foi aí que surgiu, né, a ideia e concretizou, graças a Deus. Hoje, como que vocês enxergam a parte de medicina e de segurança do trabalho na atividade da empresa? Uma complementa a outra ou você tem, tipo, X% do trabalho da empresa é voltado só para a área de medicina do trabalho, é outra parte para a área de segurança ou você está ali no 50-50? Hoje a gente acredita que está ali no 50-50, uma complementa a outra, né? Porque fica um serviço prático, né? Principalmente para as empresas, né? Porque ali elas já acabam fazendo o serviço completo ali. Vocês atendem o ciclo completo. Isso, a gente faz da empresa, toda né? a parte da documentação, né? Todos os documentos, os envios certinho para o governo e, consequentemente, já a parte de exames, né? Então, hoje, a empresa, se ela fecha com nós, né? Independente se ela faz a parte, né, de documentação ou se ela faz só a parte de medicina, é independente, não precisa, né, ser casado, né? Não precisa ser casado o serviço. Mas, hoje, se ela faz a parte da medicina ali, a pessoa, o colaborador, ele já vai ali e já faz todo o processo ali, todos os exames. Simplesmente, se ele tem só o clínico, né, já vem, passa pelo médico e está liberado, ou se ele tem os outros exames, né, que a gente fala exames complementares, né? Se ele tem uma audiometria, se ele tem um eletrocardio, um eletroencefalo, né? Se ele tem outro tipo de exame, hoje a gente já consegue concentrar e fazer tudo ali mesmo. faz tudo ali, não precisa ficar indo num lugar ou no assim, outro. Na verdade, é uma sequência. Então, primeiro a gente vai na empresa, faz todo o levantamento, né, dos riscos na empresa com a parte da engenharia. Junto com a parte da engenharia, tem o programa de controle médico da saúde ocupacional, que é da parte médica, que vem os exames. É o documento que estipula, em cima dos riscos levantados, estipula os exames que a empresa precisa realizar. E no início a gente começou e parava aí, entregava o documento.
E aí a empresa fazia esses exames em vários locais. Então, ela ia num profissional, fazia audiometria, ia no outro, fazia o eletroencefalo, no outro, o eletrocardio. O que nós fizemos? Unificamos isso daí, tudo no mesmo local. Então, após o documento, nós já tem a parte final, que é a parte dos exames, concentrada tudo ali. Então, antes, o que o Daniel, por exemplo, se você fazia o trabalho com a gente entregava o documento, você tinha que agendar num local, agendar em outro, depois pedir para uma pessoa passar recolhendo todos esses exames, aí marcava com o médico, um outro dia, o médico ia lá, avaliava esses exames. Hoje a gente faz o documento, já emite, né, o ASO com os ISO, tudo certinho, conforme o PCMSO, que é uma exigência da norma, e já faz todos os exames ali. Ou seja, a empresa não precisa nem sair, na verdade, do local de trabalho. Toda essa gestão fica com a gente. Então, ganha tempo, né? Foi a solução, né? Uma solução para as empresas. Que é óbvio, né? A gente também tem lucro com isso, mas em contrapartida, a empresa ela tem, né? Ela tem essa gestão que ela não se preocupa. Sim. Comodidade, né? E até o próprio colaborador, né? Porque o cara não tem que sair de um lugar prático, para ir para outro, ele já faz todo esse ciclo. Exatamente. Ali. Isso é bacana. E dentro da gestão, a gente já orienta vencimento de exames, sabe? Tudo dentro da gestão. Eu desconheço uma empresa aqui na região que faz esse ciclo todo da Não maneira tem, que vocês não fazem tem. ali, né? Não tem. Aqui em Adamantina região não tem. Hoje, como é que vocês enxergam a visão das empresas mesmos no que tange a segurança do trabalho? Por exemplo, uma questão de gestão de riscos e estar dentro das conformidades com as normas de segurança. Vocês entendem que os empresários aqui da região eles estão atentos a isso? Eles estão procurando buscar soluções, estar atendendo às normas? Ou você acha que o pessoal ainda está meio averso a isso? Fala assim, não, deixa a coisa acontecer, na hora que der zica eu corro atrás, mas enquanto não der problema eu não vou me preparar. Vocês acham que ainda falta muito dessa cultura? Daniel, é assim, de 2022 para cá, que entrou, né, o E-Social em vigor, os empresários, de um modo geral, na minha opinião, eles já sabem o que é a segurança do trabalho. Seja pelo lado ali de atender somente o governo, né, só porque assim, vai me gerar multa se eu não fizer, né, quanto com a cultura que o nosso grupo, que a nossa empresa leva para a empresa. Que o que a gente costuma levar para os empresários é que a segurança do trabalho ela não é mais um custo e não tem que ser feito simplesmente para poder atender ali questões burocráticas do governo, mas sim é um investimento com toda certeza que você investe hoje e você colhe amanhã. O não adoecimento na sua empresa, que daí você evita afastamento, às vezes é um profissional bom que às vezes uma medida administrativa que se você tivesse uma dica, você não ia perder esse colaborador. Às vezes um acidente de trabalho, pelo mesmo motivo, hoje a gente sabe que não está fácil encontrar profissionais qualificados, né, para trabalhar, e às vezes você tem esse profissional, num acidente de trabalho você perde ele. Então, essa gestão da segurança do trabalho, a única coisa assim, que eu vejo que algumas empresas poderiam ter um olhar um pouquinho diferente, era nesse sentido. No sentido da segurança do trabalho ser um investimento para a empresa, né? E não mais um custo como às vezes os empresários vejam. Não culpo os empresários muitas vezes, tá? Na maioria dos casos, como por a segurança do trabalho ter vindo agora 2022, não faz muito tempo. Então, às vezes eles não têm o conhecimento. Por isso que o Adriano agradeceu, eu até esqueci de agradecer essa oportunidade que vocês estão dando para a gente, porque assim, para os empresários também passar a conversar, né? Chamar a empresa, né, que está ali, ter esse contato, no que vocês conseguem me ajudar, o que vocês estão fazendo dentro da empresa, né? Porque veio essa remessa de trabalho para a gente poder realizar, só que muitas vezes o empregador ele não sabe da importância desse trabalho. É isso que eu ia perguntar, se esse é vamos dizer que é um erro comum da empresa, mas muitas vezes é a falta de conhecimento. Isso. Né? E até uma falha das entidades de classe, uma falha do próprio sistema que regulamenta a profissão, que é o CREA e o CONFER, de talvez fazer mais comunicação voltada para o empresário, da necessidade do atendimento e da vantagem que é estar alinhado. Porque não é só uma questão
de evitar acidente. Eu sou engenheiro de produção também, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, mas basicamente engenheiro de produção. Quando a gente fala de qualidade e principalmente de eficiência de trabalho, se você aplicar normativos técnicos dentro da empresa, você começa porque você vai ter mais produção. Se você tiver menos acidentes, você vai ter mais qualidade. Enfim, uma coisa está conectada à outra. Né? Então, eu acredito que falta muito isso dentro da visão da empresa. Né? Esse que é o ponto. Né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar com as empresas, quando as empresas dão essa oportunidade para a gente tenta explicar exatamente isso, porque aí a empresa ela fica confortável ao ter o trabalho de segurança do trabalho, né? E ela não enxerga simplesmente como um custo, como uma nova tributação do governo, mas sim ela passa a enxergar de outra maneira. Você acha que a gente está numa transição que o empresário começa a enxergar a cultura de segurança como o fator que impacta diretamente na produtividade, não só na produtividade, mas na parte financeira da empresa? Você acha que Sim. Economia, melhor produção, mais economia, eu vou ter um resultado melhor na minha organização? Você acha que a gente já começa a partir desse princípio? Com certeza os empresários hoje, pelo menos as empresas que a gente cuida, né, a gente tenta levar isso. Né? A gente tem uma dificuldade hoje, na verdade, porque assim, quando o empresário, é óbvio, eu também sou empresário, eu quero diminuir custo, eu preciso diminuir custo, eu preciso, né, de tudo isso. E quando chega algo a mais, que foi o que chegou agora da segurança do trabalho, se o empresário ele só pensa nisso, ele vai ver o custo. E assim, às vezes o Grupo Resolve, ele não é o trabalho mais barato do mercado, mas é o trabalho que com certeza a sua empresa ela vai ter essa eficiência. Na hora que você precisar, né, você vai ter ali esse respaldo. E muitas vezes a gente sofre. Por que eu falo que a gente sofre? Porque a gente tem, como você me perguntou, né? Não, eu não vejo outra empresa aqui na região. Mas a gente tem outros concorrentes, só que não é totalmente dedicado à segurança do trabalho e à medicina do trabalho. Ele tem um outro emprego e veja a segurança do trabalho como um bico, por exemplo. Entendi. Que nem você tem a sua função e você fizesse outra parte. Resumidamente, a gente sofre com isso, porque a empresa não oferece o que precisa oferecer, a gente oferece tudo que tem que oferecer e o nosso trabalho acaba encarecendo um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais caro ao primeiro olhar. Só que lá na frente, quando você precisar, tiver uma ação trabalhista, tiver um adoecimento, você vai ver que compensou você estar com... obra, né? Então, assim, esse olhar do empresário que você falou, muitas vezes não é ele, né? Muitas vezes não é ele não teve a informação correta, da maneira correta, para ele entender a importância da segurança do trabalho. Eu não critico o empresário, porque quem tem que apresentar para ele o que é realmente a segurança do trabalho somos nós. Né? É nós que está trabalhando nesse segmento. E muitas vezes o empresário não tem acesso a esse conhecimento da maneira que precisava ter. Entendi. Até para mostrar para ele o quanto que ele vai ter de problema e como isso vai pesar no bolso dele. Exatamente. Se ele não cuidar desse fator agora, né? Você comentou da NR1, né? Que está agora em vigor, todo mundo está preocupado com a NR1. Nós estudamos muito a respeito disso daí, já estamos atendendo todos os nossos clientes e nós veja que essa dificuldade que a gente está tendo até nisso, por exemplo, acho que vai ser um dos únicos exemplos que eu vou citar aqui, né? Nós, a parte da NR1, que é a questão do psicossocial, tratar da parte psicológica da empresa, nós vamos até o cliente, nós conversa com o cliente, apresenta o questionário com essas perguntas que a gente efetivamente vai tratar. Então, nós deixa o empregador tranquilo com aquilo que a gente vai fazer. Depois a gente apresenta essas perguntas para os colaboradores, lê pergunta por pergunta para eles interpretar de maneira correta, e isso nos dá um resultado com mais afinco lá na frente, né? Com mais tranquilidade para poder resolver. E aí nós temos essas outras empresas, outros concorrentes, que só manda, por exemplo, um link lá para você, que é empregador, para você pegar esse link, distribuir para o seu colaborador e fazer. Então, veja o tanto de trabalho que a gente tem. Entendi. E veja como que está sendo tratado isso. Então, as empresas não estão sendo tratadas seriamente. Entendeu? Às vezes a pessoa está comprando um serviço, sei lá, por 10, 20 reais mais barato, 50 reais mais barato por mês, e que
Ele não tem. Aí a pessoa responde o questionário, não é a realidade da empresa, não se torna a realidade da empresa, né? E aí o próprio empregador lá na frente ele pode ter muito problema. Porque é sério essa questão do psicossocial. Só que se você trabalhar de maneira correta, fica tranquilo para trabalhar. Mas se você faz dessa maneira, joga para o empregador, para ele coletar essas informações sem o colaborador ter explicação corretamente, interpretação correta de cada pergunta, você pode prejudicar tanto o colaborador quanto o empregador. Isso é importante também a gente até aproveitar para mostrar aproveitar o canal para o empresário, para quem estiver assistindo, entender como é que ele faz. Ele fala, pô, realmente eu tenho que mexer nisso, mas eu tenho receio de perguntar para a empresa, porque depois vem uma bala, eu não vou saber o que fazer, eu quero saber como é que custa, como é que formata a composição do valor que o empresário tem que investir. Porque, por exemplo, a gente pega a nossa região, a gente sabe que, você fala-se muito do agronegócio, tem um fator importante, a indústria, mas a gente sabe que a maior fatia de geração de emprego na nossa região é a prestação de serviço e comércio. Muitas vezes pequenas prestações de serviço, pequenos comércios, mas que movimentam, quando se junta tudo, movimentam uma economia da região. Então eu sou um pequeno empresário, tenho uma lojinha e eu quero procurar o grupo Resolve e falar, olha, eu não tenho a menor noção do que eu preciso fazer para atender a legislação, mas eu vim aqui procurar vocês. Como é que funciona esse briefing? Que você senta, conversa com o cara e formata? Acho que isso é importante para o empresário saber. Exatamente. Esse contato, essa proximidade é que a gente tenta levar. Por isso que as empresas que trabalham com a gente hoje, elas costumam não sair. Tanto que assim, a gente nem faz muito contrato, porque o contrato nosso é oferecer um trabalho de qualidade para a empresa não precisar sair. A empresa que quer trabalhar com contrato, a gente vai trabalhar, mas vamos supor, se você começou a trabalhar com a gente hoje, essa é a garantia que nós dá para os nossos clientes. Né, nós vamos lá, explica toda a documentação, dá todas as informações que é preciso, tanto lá na nossa estrutura, quanto a gente vai no local também, que foi essa exatamente a pergunta que você fez. Mas a garantia que nós dá para o nosso cliente não é baseada em contrato. Não, vou fazer um contrato de 3 anos e depois você fica amarrado comigo 3 anos. Mas sim de um trabalho de qualidade que a hora que a pessoa querer sair, ela pode sair, não tem problema. Se ela chegar e falar, Fernando, você não me atendeu nisso aqui, e amanhã, a partir do mês que vem, ou sei lá, vou pagar a última parcela aqui e vou sair, ela pode sair. Porque hoje eu acredito que a gente tem essa garantia para dar. Né? Faz 7 anos que nós estamos no mercado, graças a Deus a gente oferece essa garantia para o cliente. Então o cliente hoje ele não fica amarrado com a gente. Entendi. Né? Então a gente explica assim, tudo certinho, pode chamar a gente, quem é cliente nosso já sabe, quem não é cliente nosso, né? A gente se coloca à disposição, essa questão da NR1, querer entender, querer sentar, querer conversar, nós leva o questionário, mostra a maneira correta que tem que ser feito isso daí, para a pessoa não ter, né, Hoje vocês têm mais clientes assim, pequenos empresários, ou a construção civil, indústria, são a maior quantidade de clientes que vocês têm? Hoje, graças a Deus, a gente tem, em todos os setores, a gente tá bem mesclado, sabe? Porque com a partir do E-Social, e todas as empresas, né, que tenham colaboradores, né, são obrigadas a fazer, né? Obrigados a fazer esse trabalho, né? A estar enviando para o governo. Desde 2022, né? Que entrou em vigor. Já tinha antes, né? Mas já não era tão cobrado antes, né? Eram as empresas maiores só que tinham, né? Que faziam, né, essas documentações. Aí, a partir de 2022, então, que entrou em vigor mesmo, né? Para todas as empresas. Ou seja, independente se ela tem 1, né? Ou 100 mil funcionários, né? Então, ela tem que fazer. O microempreendedor individual tem necessidade de fazer todas essas análises ou não? Ele tem, assim, ó, como que funciona? Pela norma. Se a empresa que está contratando ele, por exemplo, né, ela compor dentro do seu sistema de trabalho, de segurança do trabalho, no seu PGR, no seu PCMSO, a função daquele MEI, se for um prestador de serviço, por exemplo, aí esse é um benefício que o governo dá para a MEI. Aí ela não precisa ter a documentação. Agora, se é uma MEI que trabalha sozinha ali, né, e tem o risco, ela precisa fazer. Tá? Até a MEI também precisa ter, sim. Então, tem algumas exceções da norma, porque beneficia o MEI, mas é dessa maneira. Ele só é beneficiado se
A outra empresa, que se for uma outra empresa que ele for prestar serviço, ela fala, não, você não precisa fazer porque eu vou avaliar a sua atividade, eu vou te falar qual que é os equipamentos que você precisa utilizar, qual que é os exames, eu vou fazer essa gestão para você. Entendi. Aí sim. E hoje, por exemplo, a gente pega na parte de projeto, né? Você tem o advento do BIM, por exemplo, que é uma tecnologia que vem cada vez mais tomando corpo. Lógico, o governo está prorrogando cada vez mais aí a obrigatoriedade de projetos serem apresentados em BIM. Mas grandes empresas já trabalham, somente a nível de grandes projetos na área. Vocês acham que na área de engenharia de segurança do trabalho hoje, teve alguma, ao longo desses 7 anos de trabalho, e ao longo também de mais tempo, antes Sim. até de Grupo Resolve, você acredita que a implementação de ferramenta hoje, existe bastante ferramenta tecnológica para o desenvolvimento do trabalho de vocês? Fala, olha, ao longo desses 7 anos a gente evoluiu muito porque nós implementamos aplicativo, sistema, ou não, ainda continua sendo muito uma relação profissional, colaborador, empresa, e a gente tem que fazer as coisas muito no braço. Teve essa evolução ou ainda não chegou nesse ponto? Teve. Para falar, né, de modo geral, tem empresas que são mais velhas que nós na área de segurança do trabalho, na Indracena e alguns outros locais, mas nós, quando a gente implantou há 7 anos atrás, nós já veio com a tecnologia inteira, nós era a única empresa da região que tinha um sistema que já conversava com o sistema do governo de social. Entendi. Isso também nos trouxe muita confiança com os clientes, porque antes mesmo do E-Social entrar em vigor, nós já dava essa tranquilidade que nós estava pronto para poder conversar com o sistema do E-Social. Então, já nem integrado mesmo, hoje, nem mesmo as empresas que tinham mais tempo, né, que era mais antiga, não aqui em Adamantina, mas né, que atendia algumas coisas aqui na região, não tinha essa tecnologia. Então, o Grupo Resolve ele sempre está muito atenado a essa parte da segurança do trabalho e sempre buscando inovação. Isso eu acredito que tem que ser dessa maneira, porque senão você não consegue. Porém, o que eu falei do psicossocial agora há pouco, né, a tecnologia de simplesmente gerar um link e mandar para o empregador fazer esse trabalho, aí o Grupo Resolve já acredita que nós gera o link, nós tem essa possibilidade, mas de dar o rapport, de explicar as perguntas para o empregador e para os colaboradores, né, com o técnico ali presente, explicando, nós não conseguimos encontrar uma tecnologia que faça isso. Então, assim, nós tem empresa, que nem, por exemplo, a Unimed que a gente atende, que foi feito 100% não, 99,99%, porque tem um dos colaboradores, que não vou citar a função nem nada, né, até para a pessoa não ficar, mas que esse nós teve que ir lá fazer o manual, né, levar lá para ele, explicar pergunta por pergunta e ele já ir respondendo, porque ele não tem acesso à parte digital. Mas os demais funcionários foi tudo gerado link, mas teve que ter a parte humana ali, que nós fomos lá, sentou com todo mundo na sala, explicou todas as perguntas para eles responderem de maneira correta. Então, a gente busca sim a tecnologia, mas tem algumas partes, levantamento, por exemplo, né? Nós tem que ir lá, nós tem que conversar. Não adianta eu mandar lá e falar, você manda para mim aqui 6 fotos desse ambiente, me manda para mim a descrição da atividade. Não, nós tem que ir lá, tem que fazer o levantamento, levar o... E você faz a descrição, né? Entender certinho o que cada um faz. Nós tem que fazer. É a mesma atividade, é uma loja, né? Mas muda. Uma loja, um colaborador ele lava um banheiro, na outra loja não tem um faxineiro que faz isso, e como nós vamos identificar isso? É só ir no presente. Então, tem sim ainda muita parte manual, mas por opção nossa. Agora, de tecnologia, tudo que a gente consegue adaptar, tudo que a gente consegue implantar, a gente faz. Tem que fazer o corpo a corpo também, né? O cliente gosta, né? É isso que eu ia falar. O cliente gosta do corpo a corpo. E você tem que estar ali também. Você tem que entender a atividade do cara, né? Tá voltando, né, Daniel? Era corpo a corpo, né? Começou a afastar. Tudo tecnologia. Agora o pessoal já quer mais o... Mas você sabe que... Você tem que estar presente na empresa, né? Você não sabe só de longe. Que tem uma coisa que eu acompanhei ao longo da pandemia, todo mundo foi para home office, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, teve uma época que, cara, você alugar uma sala na Faria Lima, que é o centro comercial de São Paulo,
você achava no preço que você queria, porque foi todo mundo para home office e não tinha mais ninguém trabalhando presencial. Mas agora começou, já faz um tempo, começou a voltar. Eu tenho um monte de amigo que fez que nem eu fazia, né, que estava em São Paulo, o pessoal começou a voltar para o interior. Falou, não, cara, vou ficar aqui não. Vou voltar para o interior porque agora eu estou no home office. Aí eu começava a encontrar os caras no Expresso de Prata, sabe? Falava, ué, o que está acontecendo? Ele, o home office está acabando. Eu estou tendo que voltar. Mas ainda tem um pouco ainda, né? Mas bem pouco, mas tem, né? Mas isso varia muito, né? Acho que o pessoal na área de desenvolvimento de sistema ainda continua em home office, mas, por exemplo, eu tenho uns amigos que brincam, falam, cara, eu não consigo produzir na minha casa. E teve um outro lance, que aí eu queria entender essa questão do se entra no fator psicossocial. Eu tenho um amigo que ele começou a trabalhar em casa, cara, o cara entrou em depressão, velho. Porque ele falou, Daniel, eu tô trabalhando 24 horas, sento na frente do computador, montei um escritório, beleza, tô lá, tô trabalhando, de repente eu entrei numa rotina que eu não parava, trabalhar, do nada entrei em depressão. Ele falou, até hoje eu não sei como é que eu tô em depressão. Eu brincando. E ele falou, eu voltei para escritório. Ele falou, não, porque lá eu paro, tomo um café, eu encontro, e aí, como é que tá a família? Vamos jogar bola, vamos sair daqui, vamos pro happy hour. Eu entrava de manhã, acordar, tomar um café, não tirava o pijama. Eu ficava o dia inteiro de pijama, trabalhando, sentava na frente do computador e couro. E aí, chegava no final do dia, 10, 11 horas da noite, minha esposa chegava pra mim e falava, tudo bem, mas para, né? Você não vai fazer alguma coisa. O cara entrou em depressão. É uma questão também mas entra, sim, não sei se entra na análise de risco disso da empresa também, a questão do home office. Quando tem, a gente avalia. Porque a empresa, querendo ou não, ela é responsável, mesmo que ele não esteja na empresa, a empresa é responsável. Então, nesses casos, aí usa algumas medidas administrativas. Você vai trabalhar de tal horário até horário. Porque tem serviço que você está fazendo mesmo que você nem lembra, né? Então, assim, você tem que, né, ficar se policiando. Tem que levantar, tem que tomar um café, tem que ir no banheiro, tem que dar uma esticada. Né? E é justamente, essa é uma das perguntas, né? É uma das partes administrativas do psicossocial, sim. E a parte de ergonomia hoje? Você acha que a empresa do interior, muitas vezes... Em São Paulo, grande centro, a gente vê que o pessoal fica muito antenado a isso, porque você tem muito sindicato, tem muita coisa que às vezes também pega no pé. Mas, por exemplo, aqui no interior, o pessoal está focado em propor para o funcionário essa questão ergonômica do trabalho, ou você acha que ainda tem muito pouco dessa visão? Eu não vejo muito essa preocupação ainda, Daniel. Apesar de o psicossocial, dentro da segurança do trabalho, ele está englobado no risco ergonômico. Ele não é um profissional da área psicológica que, sabe, não é. Ele dentro da avaliação dos riscos, porque nem tem risco físico, químico, ergonômico, de acidente, ele está englobado dentro do risco ergonômico. Então, pode ser que implantou isso daí, que é uma medida porque estava tendo muito adoecimento psicológico dentro das empresas, né, que veio o psicossocial, mas que depois o governo passa a fazer essa fiscalização com mais afinco na questão da parte econômica. Mas ainda aqui na nossa região não vejo ainda tanto essa preocupação. É justamente em algumas empresas, por exemplo, supermercado, que daí o Ministério do Trabalho ele, né, costuma fiscalizar. Tem uma atenção maior. Mas nas demais empresas não vejo muito ainda. Não vejo. E o órgão público? Vocês atendem órgão público também ou não? Muito pouco. Daniel, muito pouco. Pouco. A gente não partimos muito para essa. Não é o foco. Não é o nosso foco da empresa. A gente atende sim. Quando precisa, a gente faz a proposta. Se a gente ganhar, a gente atende, já atendemos, né? Mas não é o nosso foco. Né? Não é o nosso foco. Não é o nosso foco, não. Agora, com a chegada da medicina do trabalho, né? Aí a gente vai tentar focar um pouco mais em fazer o atendimento, né, dos exames, até porque tem vários exames que vai ajudar, na verdade, o município. Por exemplo, você pega a Prefeitura de Adamantina, ela tirar o colaborador, né, não é colaborador da Prefeitura, é outro, fala... Colaborador. Um colaborador, mas é outro nome que fala lá, né? Servidor. Isso. Tirar o servidor, em vez de tirar 2, 3 vezes lá para ir fazer o exame em um local, fazer um exame no outro, se a gente conseguir ganhar ali com a proposta, a gente vai estar disponível, né? Vai estar fazendo. Porque daí a pessoa vai lá e já faz tudo num dia só, rapidinho, já vai embora.
Né? Então, assim, é essa a solução. Mas não é o foco nosso, não. Eu até brinco que, por exemplo, às vezes tem muita prefeitura que abre Licitação, né? mas só com preço, né? É, Quer por isso queira, que- quer não, cara. Por isso que é Essa área de difícil. segurança do trabalho, ela tinha que ter uma obrigatória. É que a 1433 não prevê isso, mas tem que ser técnica e preço, né? Porque, o nível de prestação de serviço e o modelo da prestação de serviço é completamente diferente. Completamente diferente. Comodidade, a praticidade, né? Tudo diferente. Nós estava atendendo a prefeitura de Mariápolis. Nós atendemos, né, por 3 anos lá. E aí depois uma empresa de Patos de Minas ganhou a licitação. Aí essa que é a pergunta, né? Será que uma empresa lá de Patos de Minas vai conseguir atender da mesma maneira? Entendeu? Então, assim, ele ganhou, mandou a proposta mais em conta. Legalmente Jogou o feito. preço lá embaixo. Não, mas não tudo entrega, bem. né, meu? Tudo bem, mas e aí? Será que ele vai entregar? É a mesma coisa no privado também, né? A gente tem um valor, outras pessoas têm outro valor, mas será que vai entregar? Eu costumo falar assim para o cliente quando eu estou conversando, né? Ó, pensa no seguinte, tem gente que está pagando a gente e tem outras pessoas que estão pagando as outras empresas desde 2022, de 2021 até agora, pagando, sei lá, 10% mais barato, 15% mais barato, tá, joia? Daqui 5 anos, seu colaborador sai e move uma ação contra você. Era para você estar pagando, por exemplo, parcelado uma insalubridade de 20% ou 40% para esse colaborador. Aí você volta. Será que foi barato? Será que foi barato que pagou? E a mesma coisa a prefeitura. E aí é dinheiro nosso, né? Se nosso servidor não está sendo bem cuidado, vai vir ação trabalhista, vai vir que tudo isso vai sair de mim, do Daniel, do Adriano, vai sair de nós para pagar tudo isso daí. Então, o governo poderia também avaliar isso, né? Colocar pelo menos um ciclo ali que as empresas conseguissem atender adequadamente, né? Não permitir, assim, por exemplo, que nós do Grupo Resolve atendesse lá em Pato de Minas. Uma empresa de Pato de Minas atender aqui. Colocar um ciclo onde fala, não, esse ciclo é bacana. A empresa consegue ir lá, consegue dar instrução, consegue aplicar os treinamentos. Agora, né? É complicado, né? Primeiro a pessoa, né, ganha, né? Depois ela vai ver como é que ela vai. É isso que eu ia falar. Ele ganha, ele vai procurar alguém que subcontrata para fazer o serviço. Então, por isso que não é o nosso foco, entendeu? Manda questionário online, né? Fala, bota todo mundo para responder aí. Muitas empresas. Nem aparece. Você acha que ele vai vir Isso. aqui na prefeitura? Uma pessoa lá de Pato de Minas? Isso explicar acontece com tudo? nós. O pessoal liga lá e fala, né, eu tenho um serviço aí, você não vai lá fazer o levantamento, né? Dá uma olhada, né? O cara lá de São Paulo, do Rio de Janeiro ganha e depois quer repassar o serviço. Eles mandam para nós fazer uma proposta para a gente fazer o levantamento para eles. Fala, não, nós não consegue eu porque... defendo. Toda licitação de serviço de engenharia tinha que ser técnica e preço. Porque cara, não pode consegue ser. se responsabilizar, porque você faz um levantamento aqui, você não sabe o que o cara vai enviar lá, se ele enviar coisa errada lá e depois vai a nossa assinatura lá, então a gente costuma não pegar. Vocês já pegaram até uma coisa interessante, algum case, algum caso mais marcante assim de uma empresa que vocês pegaram para trabalhar, que impactou mesmo ao longo desses 7 anos? Fala, cara, esse aqui foi um caso inusitado, agora esse aqui foi uma empresa marcante mesmo, uma empresa grande, que foi um desafio gigantesco para a gente fazer. Teve algum caso ao longo desses 7 anos que vocês podem relatar? Sempre tem algum. Precisa citar o nome da empresa, todo dia tem coisa diferente, né, Daniel? Todo dia aparece coisa com muita diferente. gente, né? Então sempre tem. Nós já viu empresa que assim, pessoal, eu falo por mim, né, uma empresa que eu atendi e que está com a gente até hoje, né, inclusive. Mas era uma pessoa, uma pessoa muito difícil, sabe? Só que é o jeito dela. A pessoa não fala por maldade, mas ela tá conversando aqui com você, de repente ela já começa a falar e falar firme. E eu tive que falar firme com essa pessoa. Aí, a partir do momento que eu falei firme com essa pessoa, né? Aí a pessoa falou assim, mas peraí, ninguém nunca falou assim comigo, rapaz. E aí ele me tornou assim, sabe? Falou, não, é isso mesmo, eu tenho que dar minha opinião, outra pessoa tem que dar a opinião, né? Então são casos engraçados que a gente vê assim, porque não costuma, né? Não é maltratar, eu não maltratei a pessoa, mas a pessoa foi firme e eu falei, não, você precisa fazer isso e é desse jeito, tá aqui na norma. E a pessoa falou, cara, né? E aí hoje eles é amigo, ele vai lá, conversa com a gente e tal. Então acontece algumas coisas assim. Agora, case mesmo, assim, graças a Deus, né, sempre estava preparado para as empresas que a gente pegou. Então, assim, falar desafio, a gente sempre teve, né? Vamos pegar empresa maior, né? Solomax, né? Algum supermercado, rede de supermercado grande.
que tem várias unidades. Então, assim, sempre tem. E aí você tem que começar do zero, você nunca pega... Não, se tiver alguma sequência de documentação anterior, você tem que seguir. Isso é óbvio, um cronograma de ação, alguma coisa tem que seguir. Mas tem, né, esses desafios, como que nós vamos fazer? Ou às vezes é uma área que a gente não conhece ainda, né? Agora, igual o Adriano falou, né, como a gente já está há bastante tempo, está com várias empresas que a gente cuida, a gente já conhece a maioria do segmento. Mas tem, né, algum segmento que no início que a gente não atendia. Na verdade, quase todos, né, do início da empresa. Então, aí é outros riscos, outros levantamentos. Você tem que praticamente entender a atividade da empresa. Porque é vários setores. Você tem que entender mais que o próprio dono da empresa, qual é a atividade que a empresa está executando. Porque é todos vários setores, né? Igual eu tinha comentado com você, a gente tem muitas empresas. Hoje, graças a Deus, a gente está com mais de 400 empresas aqui na região toda, né? Todo tipo de empresa, né? Inclusive propriedade rural, né? Todo tipo de empresa, né? Comércio menor, comércio maior. Então, é muito diversificado. Então, a gente, né, no início foi mais desafiador, né? No início foi mais desafiador. Mas agora, graças a Deus, a gente já está com praticamente já tem todos os tipos de empresa, né? Todos os tipos de setores, então a gente já... Mas é aquilo lá, todo dia parece que aparece um negócio novo, mas por isso que você tem que estar sempre antenado ali, sempre preparado para dar um suporte bacana para a empresa, né? Para ajudar a empresa mesmo, né, e o que é legal, no que for necessário. O que não, a empresa de vocês também é um termômetro do desenvolvimento da região, né? Porque você começa a olhar e fala assim, eu estou tendo mais cliente de comércio, mais cliente de agronegócio, tá abrindo mais. Vocês são um termômetro da atividade que está mais aquecida no momento, não é? Você começa a perceber isso ao longo do tempo, fala assim, tá vindo bastante cliente de comércio. Não, rapaz, agora começou a pingar bastante indústria aqui. Sinal que a região está desenvolvendo indústria. Vocês chegaram a perceber isso? A gente percebe. E quando tem algo político que envolve muito impacto, por exemplo, a gente vê o sofrimento também. Né? Essa questão da escala 6x1, não quero entrar em política aqui, mas eu falo assim... eu ia perguntar isso. Como é que vocês enxergam essa questão? Não se é bom, se é ruim, porque aí, cara, isso é muito complicado, né? Não é da mas, nossa, assim, né? Por exemplo, aí a parte do comércio, um exemplo. Como que eu vou fazer? Outras empresas, não, eu consigo mudar tranquilo, né? Que nem, por exemplo, a nossa própria empresa, né? Nós conseguimos fazer, porque nós já trabalha de segunda a sexta, então nós só vai fazer o quê? Aumentar, porque nós teve que pensar já, se der certo, né? Se for mesmo, nós vamos fazer, nós vamos só dar mais meia hora de almoço e enquadrar a hora ali. Resolveu. Né? Agora, para a outra parte, então a gente veja, tanto quando é favorecido um segmento, quanto os BAC também, que dá nos setores. A gente consegue fazer, porque a gente atende todos os setores. E esse é um negócio interessante também, porque o empresário, uma coisa que eu percebi, é que ele não tem a menor noção do que ele vai fazer. Fala, cara, eu não sei como é que eu vou ajeitar isso aí, porque eu não sei nem como é que é isso. E aí é um atendimento que vocês fazem, né? De procurar falar, cara, qual que é o impacto que eu vou ter dentro da minha empresa? O que eu preciso fazer aqui para atender a legislação? E até uma dica importante, eu acho que porque a gente espera que isso chegue ao máximo de pessoas possível, principalmente para os empresários. Aquele empresário que ele está tentando entender, ele fala, cara, eu não tenho a menor noção do que eu vou ter que fazer agora para ajustar a minha empresa. Esse é um serviço que vocês prestam também para dar esse norte aí para o empresário e para as empresas, né? Sim. É o que a gente mais faz, na verdade. Entendi. Às vezes tem empresa que trabalha com... E isso é muito bom, né? Eu vejo com muita positividade. Empresa que está com alguma outra empresa e que às vezes recebe alguma informação e às vezes vejo uma sinalização nossa lá no Instagram ou no Facebook, ou fala, que nem agora essa questão do podcast aqui vai ser muito importante, porque vai vir falando de vários assuntos. Fernando, mas né, eu tenho uma outra empresa aqui, mas o que vocês estão pensando a respeito disso? Né? E é muito bacana a gente ver isso. Vocês têm um site de vocês, não tem? Nós temos o site. Que é o Grupo Resolve. Grupo Resolve. www.gruporesolve.com.br www.gruporesolvebrasil. Para seguir aí o Grupo Resolve, www.gruporesolvebrasil.com.br. O Grupo Resolve, ele está na Alameda Navarro de Andrade, 255, ali no centro, em Adamantina.
Pode passar o telefone aqui? Pode passar. Pode. Tá aqui o 18 99 632 2357. É esse, Isso, né? É isso aí. Então, para vocês quiserem também no site, o Instagram é Grupo Resolve Brasil? Não, aí não tem o Brasil, só Grupo Só Resolve. Grupo Instagram, Grupo Resolve, Facebook, Grupo Resolve. Ali tem o contato, Tem todas as informações, então ali. é importante seguir. Qual que é o futuro que vocês veem para a empresa? Tipo, chegamos até aqui, estamos fazendo esse rol de serviços, a gente acredita que nós temos que evoluir para fazer isso também. Vamos começar a mexer com projeto, vamos começar a mexer com licenciamento ambiental. Você vê uma perspectiva? Deus fala assim, não vou falar, porque senão não vamos entregar o ouro aqui. Mas vocês já estão pensando nisso também? Vocês pensam nessa parte evolutiva da empresa? Sim, a gente vê o que a gente, né, construiu. Estamos presentes aqui hoje, mas a intenção é sempre eu e o Adriano estar ali. Já tem algumas coisas. Bom, uma das novidades é realmente já emitir todos os documentos, né? E fazer todo o direcionamento já enquadrado a NR1, né? Tá. Então, isso já foi um projeto que lá atrás, quando começou, 1 ano atrás, né? Então, hoje, né, já está preparado para isso, já estamos fazendo toda essa parte aí, que é a questão de adequação de norma mesmo. Mas nós temos algumas novidades que a gente está planejando aí. Eu só não quero... Tem que ficar de olho nas redes sociais e manter contato. Exatamente, vai acompanhando a gente lá. Né, e olha só, vocês têm uma história maravilhosa, até foram outro dia matéria da revista da associação, acho que foi muito legal. Uhum. E são uma referência, né? Porque vocês são pessoas que estudaram, que cresceram, construíram família, são pais de família, então naturalmente são uma referência para os jovens aí. Hoje eu sou um profissional, eu estou me formando, eu gostaria de trabalhar no Grupo Resolve, que é uma grande empresa para trabalhar. O que vocês procuram? Tipo, o que eu tenho que me adequar para ser alguém que vocês olham e falam, cara, esse cara tem potencial? Acho que é importante também, porque tem muita gente da área que assiste a gente, né? Então, até como profissional, estou buscando me enquadrar no mercado, como é que ele tem que se adequar para que vocês possam empregá-los? Bom, primeiramente, gostar, né? Da área, né? Gostar da parte da segurança do trabalho, né? Da parte da engenharia. Para ali ele, né? Se estudar, se aperfeiçoar, né? E sempre buscando informação para se tornar, né? Uma pessoa de sucesso, né? Eu acredito que não é simplesmente a pessoa... o que acontece muito, isso aí que a gente vê, vê o outro lá, outra empresa, né? Entre aspas, acha que ele está ganhando dinheiro, né? Vê o outro lá, acha que ele está crescendo. Mas, por trás disso tudo, você tem que, né, tá bem alicerçado, né? Você tem que oferecer um serviço, né, bacana, né? Para as empresas, né? Dar um suporte bacana. Não é simplesmente você, né? Você achar que aquilo ali vai dar dinheiro e entrar. Vocês abrem oportunidade também, por exemplo, eu sou de uma época que eu comecei a fazer curso técnico, começava a buscar uma empresa para você aprender a trabalhar. Tipo, eu comecei a trabalhar com o Velho Pila, né, que ele era um técnico de informática, comecei a trabalhar com ele. Eu falei, eu comecei com 14 anos lá, hoje já não é mais a realidade da molecada, mas tipo, eu vou aprender a trabalhar para depois, vocês têm essa visão de até o cara que muitas vezes não está nem fazendo o curso técnico, não está nem fazendo engenharia, mas fala, eu vou tentar entrar lá, vou pedir para entrar, uma oportunidade para eu aprender e crescer junto com a empresa. A gente trabalha assim, ó. Na verdade, a gente até prefere, por conta de alguns vícios que às vezes a pessoa já, quando tem um certo conhecimento, ela às vezes traz, né? Às vezes, trabalhei numa outra empresa e lá a gente fazia assim, né? Questão do psicossocial de novo, mas só mandava o link, né? Então vamos fazer isso daqui aqui. Não, aqui é diferente, aqui a gente vai lá, a gente conversa. Então a gente até prefere, na verdade, pessoas que não têm tanta experiência ou que não têm, porque hoje a gente tem uma procedência de treinamento dentro da empresa para todos, para quem está ali, que quer crescer, né? A gente tem até um quesito, né, para a pessoa na questão de desenvolvimento de salário e tudo mais, né? Então a gente tem essa questão do treinamento. Então para a gente às vezes é mais viável treinar a pessoa do jeito que a gente quer que ela trabalhe, que ela exerça o trabalho, do jeito que a nossa empresa trabalha, né, com proximidade, com foco,
do que pegar certas pessoas. É óbvio que a gente também acolhe pessoas que já têm, inclusive o nosso supervisor hoje, ele teve muita experiência fora, né? Mas assim, a gente dá muita oportunidade, tanto para os colaboradores que estão ali dentro, só da parte administrativa, mas querem ir para a parte técnica. Então, bacana, vamos, né, vamos estudar, vamos fazer, né, veja o que a gente consegue fazer para te ajudar. E quanto pessoas de fora também, que, eu sou um técnico de segurança do trabalho, não tenho experiência, bacana, nós vamos conversar, tem vontade de trabalhar, gosta da área, então a gente faz todo esse treinamento com as pessoas também. Não só da parte da engenharia, da parte da medicina, enfim, né, os exames, enfim, a gente tem essa função ali, né, de treinar a pessoa, né? Então, às vezes, os vícios que vêm de fora é meio complicado, então é melhor a gente já treinar desse jeito, do jeito da nossa empresa. E até a gente está chegando ao final, qual que é a mensagem que vocês deixam aí, até para jovem que está estudando agora, que tem vocês como referência, como engenheiro, como técnico, até para ele se nortear na vida mesmo, falar, cara, olha, esses caras chegaram aqui, fizeram sucesso, estão batalhando e estão evoluindo. O que você queria deixar de mensagem até para a galera que quer chegar perto de vocês e fala assim, pô, como é que eu chego perto desses caras hoje? Os caras são empresários, dono das empresas, mas são pessoas extremamente simples e que valorizam muito a nossa região. Como é que vocês veem o futuro aí para a molecada, para eles se desenvolverem? Eu acho que é muito importante, principalmente de vocês, essa mensagem, porque vocês inspiram muita gente. Da minha parte, depois o Adriano fala dele. Como eu contei a história na entrevista que a gente fez lá. Sou de uma pessoa muito humilde mesmo, de uma família muito humilde, que me deu muito amor. Amo minha família de coração. E a gente sabe que o dinheiro não compra tudo. Mas eu sempre quis buscar algo de diferente na minha vida. E para isso, precisei muito da ajuda da minha família, da minha namorada da época, quando eu tive que sair do local que eu estava trabalhando, estava estável, contei isso na entrevista lá, para montar a empresa. Não é fácil, tá? No início não vai ser fácil, não é a área da segurança do trabalho está crescendo, quem gosta da área tem que ser apaixonado pela área, assim como todas as outras partes da engenharia também, se é civil, enfim. Eu acredito que o que vai fazer mover é você ser apaixonado pela área. Porque na hora que eu precisei pedir para minha esposa hoje, né, que era minha namorada da época, R$500 para ela me ajudar ali, para mim montar a empresa, que eu precisava de ter esses R$500 porque eu tinha compromisso, o cartão, tinha as coisas. Não sou muito de fazer dívida, mas a gente sempre tem. E ela falou que ia me ajudar e demorou mais de 2, 3 anos e você não via ali um retorno. Se você não for apaixonado, você para, você desiste, né? Você bater na empresa, a empresa, né, não te conhece, aí uma empresa Deus coloca ali e fala, não, vou te escutar pelo menos, e aí te dá a oportunidade, você bate na outra empresa, tem dia que você não consegue nada e o retorno não tem, e veio a pandemia e tudo mais. Então assim, primeira coisa, é isso que eu quero? Não é porque é uma área que está em ascensão, que está crescendo, que eu vou entrar simplesmente ali para ter renda. Você tem que ser apaixonado ali por aquela função. E eu sou, né? Sou apaixonado pelo que eu faço. De cuidar de vida, de cuidar das empresas, de conversar, de procurar novidade. E a área da segurança do trabalho, ela muda todo dia. Tem coisa nova. Então, você tem que ser uma pessoa que busque conhecimento, busque a inovação, que goste de procurar na norma, ler, né? E procurar, não precisa ser apaixonado por português, mas você tem que ser apaixonado pela sua área para você entender tudo que está acontecendo ali. Então, a primeira coisa é isso, né? Você buscar sempre inovação e ser apaixonado pelo aquilo que você vai fazer. E aí o resto, o cara lá de cima, ele vai te impulsionar. Também ajuda um pouco, né? Também ajuda. Né? Assim, tinha certos momentos que, né, eu estava ali assim e não vinha cliente, não vinha nada. Aí recebia uma ligação, alguma coisa, fechava. Pô, será que isso é um sinal? E a gente acreditava no cara lá de cima e deu certo. Mas você tem que querer aquilo, né? Para empreender. Porque você vai ouvir desaforo, você vai trabalhar com outras pessoas, você vai ter que entender o lado do seu colaborador, do seu cliente, você está ali no meio. Então, é isso, né? E
do meu, não o que falar do meu sócio, né? Tem gente que não gosta de trabalhar em sociedade. Eu acredito que eu não daria certo se eu não tivesse o Adriano comigo. Porque eu costumo falar, ele é o meu limitador, né? Eu sou mais o cara que, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar. Eu acho que é importante isso, mas assim, é que aqui no podcast ele está falando, porque ele tem que falar, mas ele fala menos que eu, né? Ele fala pouco. Então, quando ele começa a falar, eu já paro, né? Então, é onde eu falo 200 palavras, 200 coisas e nós age 3. O Adriano fala 3 coisas, as 3 coisas provavelmente nós vamos fazer, porque ele é o meu limitador ali. Então, eu acredito que não teria dado certo também. Então, assim, vai de cada um. Se você, né? Mas você tem que ser apaixonado e tem que querer, tem que gostar, tem que trabalhar e arregaçar a manga e ir para cima, né? Não é simplesmente ver a segurança do trabalho ou qualquer outra coisa como um bico. Entendi. E aí, Adriano, o que você acha? E é isso aí. Se você tem um sonho, você vai atrás, né? Você procura fazer tudo certinho, né? Orienta as empresas certinho, né? Passa as informações certinho, dá uma assessoria bacana, né? Que com certeza vai dar certo, né? Demora, muitas vezes demora, né? A gente quer tudo para ontem, né? Mas não é assim que funciona, né? Demora um pouco as coisas para acontecerem. Mas você fazendo as coisas certinho, buscando, né? Uma hora chega. Tem os altos e baixos, né? Toda empresa, todo serviço tem, né? A nossa mesmo demorou uns 2 anos para a gente começar a se pagar. Foi 2 anos pondo dinheiro, tirando dinheiro de outros lugares, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? Foi tirando dinheiro de outros lugares, né? Para pagar aluguel, equipamento, que a gente teve que comprar um monte de equipamento no início, né? Então não foi fácil. Mas graças a Deus, com muito trabalho, né? Foi dando tudo certo, né? E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a cada dia. Na realidade, quem tem que agradecer nós aqui do interior, eu falo porque a gente sabe que pegar 2 profissionais como vocês que geram emprego, cara, gerar emprego não é fácil não, cara. A maior honra que vocês têm, além de trazer segurança, eficiência para as empresas, mas o lance principal é a quantidade de emprego de famílias que vocês ajudam. Graças a Deus, hoje a gente está com 8 colaboradores, né? Mais eu e o Fernando, não, né? A parte da diretoria. Mas, não é igual nós falamos, não foi fácil, porque a gente estava empregado, né? A gente estava num certo comodismo, né? Eu mesmo tinha 17 anos dentro de uma empresa só. E eu pedi para sair, né? Não fizemos, né? Eu 7 anos simplesmente pedi para sair. Vou explicar isso para a esposa. Eu vou sair, então. 17 anos de empresa. Aí a família tem que estar firme, né? Tem. Família, graças a Deus, ajudou muito. Parabéns para elas aí que apoiaram vocês também. Mas olha, queria agradecer demais. A gente está chegando ao fim. De uma série desse podcast que a gente quer apresentar pessoas que são referência, apresentar soluções para a região, profissionais da engenharia. E eu acho que a gente está fechando essa primeira série com chave de ouro, porque eu tenho um respeito e um carinho por vocês muito grande, uma admiração, principalmente por tudo que vocês fazem pelo interior. Eu sou fã de quem gera emprego e principalmente com quem produz para a família e para as famílias. Então eu acredito que não tenho a menor dúvida que a minha família colhe frutos do trabalho de vocês, né? Com certeza. Quem gera emprego, gera economia na nossa região, e é isso que a gente pretende valorizar aqui. E a gente está ali para isso, né? Para cada vez mais melhorar, né? A Damantina, facilitar para as empresas mesmo, né? Ter uma comodidade, né? O que a gente sempre comenta, que tem muitas empresas de fora que vêm prestar serviço ali, né? E não tem necessidade, porque a Damantina tem tudo, né? Você não precisa muitas vezes buscar, né, ir longe, em outra região, um serviço que você tem ali, né? Então, a gente valoriza muito, principalmente as empresas locais, a gente costuma, né, dar valor ali, gastar, a gente precisa gastar, a gente gasta ali nos clientes nossos. Então, a gente tem essa visão de valorizar o comércio, as empresas da nossa Eu vou cidade. até deixar o contato de novo para você que está procurando solução
em medicina, em segurança do trabalho, acessa www.gruporesolvebrasil.com.br. O telefone do Grupo Resolve é o DDD 18 99632 2357. Segue lá, entre em contato, que eu tenho certeza que você vai encontrar a solução. Agradecer também a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia, é um esteio também para nós profissionais. A Mútua tem uma série de parcerias, uma série de financiamentos para o profissional da engenharia, é uma solução. Aí estamos com a administração do Renato, do Ronaldo e da Cláudia, que estão aí com nossos diretores e tem feito um trabalho e tem nos apoiado nesse programa do Conexão Engenharia, que visa justamente apresentar aos profissionais, as empresas de engenharia, para que a gente possa, aí, primeiro, ter um mercado mais seguro, empresas responsáveis que apresentem uma solução, e vocês são uma grande referência para isso. Então, nós chegamos ao final dessa série. A gente espera voltar logo com mais novidades, mas fechamos com chave de ouro aqui com o Fernando e com o Adriano, profissionais, pais de família e pessoas que estão vencendo na vida. Até a próxima. Obrigado.